A gente traz ainda esse estereotipo de quê? Porque a mulher preta é forte, a mulher preta aguenta, a mulher preta tem que fazer mesmo, a mulher preta consegue pegar peso, a mulher preta... A gente tem que ser forte. Não basta ser mulher, porque a mulher tem que falar, a mulher é forte, a mulher tem que ser... Não, a mulher preta ainda tem... Parece que você consegue carregar mais carga. Não é à toa que a gente tem as pessoas negras protagonizando os piores índices de desenvolvimento humano no nosso país e os piores índices de desenvolvimento social, enfim, de condição social no nosso país. Antes, infelizmente, e talvez devido à opressão total do sistema de justiça, o negro e a negra que sofria racismo, ele ia atrás da porta chorar. Agora, crescemos, criamos corpo e todo contexto de racismo nós denunciamos. Olá, seja bem-vindo ao Repórter Justiça. No programa dessa semana vamos mostrar as diferenças entre racismo e injúria racial e a sanção de uma nova lei sobre o tema. É a 14.532, que passou a valer desde janeiro desse ano e trouxe várias mudanças no entendimento jurídico. Daqui a pouquinho a gente mostra quais mudanças são essas. Bom, no primeiro bloco do programa, a gente já começa contando a história de uma conselheira tutelar. Nós estamos em Águas Claras, no Distrito Federal, e eu vou conversar agora com a Marla, que recentemente foi vítima de agressão física e injúria racial. Marla, tudo bem? Poderia estar melhor, né? O que aconteceu naquele dia? Estava voltando do trabalho e subi para pegar justamente uma rotatória, né? Foi quando eu me deparei com eles, né? E em algum momento eu acredito que eles acharam que eu iria, né, bater meu carro neles. E aí quando eu consegui parar o carro, eu fui questioná-los para saber, porque eu, dentro do carro, comecei a ouvir algumas coisas. Só que você não acredita que está acontecendo alguma coisa com você, né? E aí eu fui questionar o que estava acontecendo. E aí eles já vieram super agressivos e perguntando e falando se eu não estava vendo eles, se eu não sabia que pedestre tinha preferência. Eu falei, claro que eu sei. Eram dois homens brancos, bêbados e racistas. Marla estava sozinha. Os xingamentos continuaram. Vagabunda, só piranha, só prostituta, e bem alto. As pessoas aqui começaram a ouvir, né, e a se aproximar. O meu filho ouviu, né, e saiu para saber o que estava acontecendo. Eles começaram a me xingar de macaca, de preta nojenta, né, aonde meu filho veio tentar intervir. Aí ele aproveitou e bateu, deu um soco no rosto do meu filho. Nesse mesmo momento, muito rápido, eu estava com coque, né, e ele puxou o meu cabelo para me empurrar no chão. E aí, graças a Deus, alguns homens estavam passando, viram e não deixaram algo pior acontecer. Naquele momento, você já sabia da gravidade do que estava acontecendo? Você ficou muito assustado com a reação? Como é que foi? Sim, eu só consegui raciocinar até do perigo que eu estava correndo. Meu filho está correndo ali. A gente não sabia se ele estava armado. Eu não consegui raciocinar. E eu fui conseguir pensar depois na delegacia e pós-atendimento. Marla e o filho adolescente foram socorridos por moradores que presenciaram a confusão. A polícia militar foi chamada e pouco tempo depois os suspeitos foram presos. Eles estavam em um bar, como se nada tivesse acontecido. Eles chegaram, eles vieram pro bar, eles sentaram, eles estavam rindo, eles estavam bebendo, né? O bar, quem estava trabalhando no bar viu a situação. Quando eles chegaram no bar, eles foram tratados muito bem, sabe? Lembrar do episódio dói e Marla não consegue segurar a emoção. Desculpa. Por que você está chorando agora?
Eu tô cansada. Tô cansada. Tô muito cansada. Cansada da impunidade, da falta de humanidade, das ofensas e humilhações por causa da cor da pele. Um cansaço que não tem descanso que resolva. E olha que eu já passei por muita coisa, sabe? Fui usuária de droga, moradora de rua, e nunca passei por isso. E aí, por eu me ver uma pessoa estudada, informada, com conhecimento, e me ver passando por isso, sabe, assim, ou seja, não importa. Não importa se eu tenho estudo, se eu não tenho, se eu tenho carro, se eu não tenho, não importa. Bom, isso tudo aconteceu numa sexta-feira. No domingo, eles foram liberados depois de uma audiência de custódia, né? Qual que é o sentimento que fica? Houve uma grande repercussão, né, na mídia, nas redes sociais, mas fica com a sensação de impunidade, fica com uma sensação de insegurança, fica com a sensação, a gente vê todos os dias homens quebrando a medida protetiva, sabe? Então a gente, será que isso vai, a forma que eu vi a fúria deles, sabe? Então assim, a gente ora para que o pior não aconteça. O caso da Marla aconteceu um dia depois de ser sancionada a Lei 14.532, que tipifica a injúria racial como crime de racismo. Antes, a pena era de 1 a 3 anos de prisão. Passou para 2 a 5 anos, além de multa. Eu acho que a mudança crucial nesse caso é que a injúria, passando a ser um tipo, um gênero de crime, uma espécie de crimes raciais, ela torna-se, então, imprescritível e inafiançável, né? Injúria racial é quando a ofensa atinge a dignidade de uma pessoa por causa da raça, cor e etnia. Geralmente, quem pratica o crime usa palavras depreciativas para ofender a honra de alguém. Já o racismo é quando a ofensa é contra um grupo ou coletividade. O motivo do crime é a raça. Então, não tem como você ofender uma pessoa pela sua cor e não ofender uma raça inteira. Não é só se dirigir ao indivíduo e falar, sua neguinha fedorenta. Você não vai estar só ofendendo aquele indivíduo, aquela pessoa, exclusivamente apenas ela. Todas as pessoas negras vão ser indiretamente ofendidas por isso. De acordo com o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou nos últimos anos mais casos de injúria racial do que de racismo. Em 2020, por exemplo, foram 14.402 casos de injúria, contra 4.568 de racismo. O número reforça o entendimento de pesquisadores de que a diferença expressiva se deve ao fato de que a pena para o crime de injúria racial era menor em relação ao crime de racismo. A mudança na lei é um passo importante na luta antirracista. A lei era muito elástica na interpretação. Vamos fechar a interpretação onde vocês não poderão mais proteger os seus pares, classificando como injúria, para poder ser prescritível rápido, para poder não ser preso. Então, equiparou a punição do racismo à punição da injúria racial. Em São Paulo, João Gilberto comemorou a nova legislação. Há 6 anos, ele foi vítima de racismo e injúria racial na universidade, depois de ser fotografado por um aluno. Eu estava sentado com 2 amigas minhas ali e ele tirou uma foto e postou num grupo de WhatsApp, né, que ele tinha com outros amigos dele. E com os dizeres, achei esse escravo no fumódromo, quem for o dono dele avisa. Quem me mostrou o print foi a coordenação do meu curso, né, porque a denúncia tinha sido feita diretamente a eles. E quando eu fui chamado ali na coordenação pelos meus coordenadores, eu fiquei chocado, né? Foi bem surpreendente, né? Ainda mais pela forma que foi o conteúdo. Mas a partir dali eu comecei a discutir sobre essa questão da denúncia propriamente dita. É muito complicado mensurar o sofrimento desse aluno ou dessa vítima, dessa pessoa, quando essas informações se espalham assim
pelas redes sociais, porque elas já chegaram a inúmeras pessoas e se vira chacota por conta de uma humilhação diante da universidade toda e diante do país todo, porque isso vai para os jornais. Então, isso é considerado um agravante também nessa nova lei. O administrador conta que, quando leu a mensagem, fez questão de ir à delegacia e registrar a ocorrência. Eu fiz uma denúncia, né, na delegacia comum, né, na 4ª DP daqui de São Paulo, e depois eu fiz uma outra denúncia, né, porque o caso já continuou na DECRAD, que é a Delegacia de Crimes Raciais e de Internet aqui de São Paulo. E desde então está ocorrendo criminalmente, né, e judicialmente essa questão. O aluno que publicou a mensagem racista foi condenado na esfera penal por injúria e racismo e também na esfera civil. Os 2 processos ainda estão na fase de recursos. Minha mensagem é que as pessoas não tenham medo de denunciar, né? A gente sabe que às vezes esse processo acaba se arrastando na justiça, né? Mas um dos fatores que acho que motiva as pessoas continuarem, né, cometendo esses crimes de racismo e tal, é a sensação de impunidade. A gente sabe que essas pessoas geralmente têm certeza que não serão punidas, né? No próximo bloco, a repórter Luciane Chaves mostra que a Lei 14.532 também traz mudanças na punição de injúria racial e racismo em atividades esportivas, religiosas, artísticas e culturais. A gente volta já. Os estádios de futebol do país e do mundo têm se tornado palco de inúmeros casos de racismo. E são daqui dessas cadeiras que acontecem cenas de hostilização de atletas negros, com palavras, cantos, gestos e remessas de objetos no campo. Para se ter uma ideia, segundo o último relatório do Observatório de Discriminação Racial no Futebol, em 2021 foram 124 casos de racismo no Brasil. Um atleta que coleciona episódios de racismo é o jogador de futebol Vinícius Júnior do Real Madrid, que disputou a última Copa do Mundo. Os casos de racismo contra Vini Júnior foram destaques na mídia do mundo todo. Assim como o Vini Júnior, jogadora de futebol, Rayane Silva, a Robinha, coleciona tristes histórias. Ela começou a carreira em Brasília, passou pelo Cruzeiro e hoje joga pelo São Paulo. Uma vez eu jogando futsal, a gente foi no jogo e a galera começou a me chamar de macaco, dizendo que eu tinha que sair dali, que lá não era meu lugar. Começou a fazer barulho de macaco e naquele tempo era uma situação que me deixava muito triste. A boa notícia é que a tolerância para quem pratica esse tipo de crime está cada vez menor. A Lei 14.532, que equipara a injúria racial ao racismo, também enquadra os crimes praticados em atividades esportivas, como nos estádios de futebol, por exemplo. A gente frequentemente vê, né, esses crimes sendo cometidos dentro desses ambientes, principalmente em estádio de futebol, onde às vezes, né, as pessoas que estão lá torcendo são invadidas por um ânimo, sei lá, que se acham na permissão, se sentem autorizadas a dizer tudo e qualquer coisa. De repente você escuta um coro de pessoas chamando esse ou aquele jogador ou um juiz ou sei lá quem de macaco. E é desse jeito mesmo que acontece. Robinha relembra uma situação difícil que passou, em que foi impossível jogar por conta dos palavrões direcionados a ela. Teve um treinador meu, quando aconteceu uma das situações, ele teve uma atitude que literalmente eu não esperava. Ele parou o jogo, reunia o time e falou assim, nós vamos nos retirar de quadra. Eu fiquei assim, as meninas... Aí ele pegou e falou, em respeito a colega de time de vocês, nós não vamos jogar. Se não tirar os torcedores, nós não vamos entrar em quadra. Segundo a nova lei, quem comete esse tipo de crime em estádios, além de pena de reclusão, fica proibido de frequentar o local.
a pena também passa a ser pena de reclusão de 2 a 5 anos, com a proibição da frequência nesses locais específicos de até 3 anos, né? Então, ela cria também aí um agravante para esse crime se ele for cometido em estádios, né, em esportes. Assim como no futebol, fatos semelhantes também se repetem em espetáculos culturais, artísticos e religiosos. E por isso, a nova lei também contempla estes acontecimentos com pena aumentada se for cometido por 2 ou mais pessoas. Nós somos acostumados a ouvir piadas em que as pessoas negras são inferiorizadas justamente por serem negras, são inferiorizadas em razão de sua raça, enfim. Então você fica ouvindo aquelas conversas, preto quando não caga na entrada, caga na saída. Ah, fulano parece um macaco, ha, vamos rir disso. A nova lei também inovou ao criar o racismo religioso, com pena de reclusão e multa a quem atrapalhar, impedir ou empregar violência contra qualquer manifestação ou prática religiosa. Esta é uma resposta às invasões de templos religiosos, principalmente de matriz africana. Segundo a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, ligada ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, em 2021 foram feitas 571 denúncias de violação à liberdade de crença no Brasil. Isso corresponde a mais que o dobro das denúncias registradas em 2020. Estamos no núcleo rural Córrego do Tamanduá, no Paranoá, cidade satélite de Brasília. Viemos encontrar a Adna, conhecida como Mãe Baiana de Oiá, para falar sobre racismo religioso. Ela tem 60 anos e há 35 é candomblessista. Já passei muito preconceito de sair na rua, né, de estar na rodoviária para pegar o ônibus, a pessoa fazer isso. Né? O que foi? Algum problema? Tá rindo de quê? Ou tá mesmo com a minha indumentária? Porque eu posso ir para onde eu quiser, do jeito que eu estou aqui. Nós não tínhamos leis que nos amparassem nesse momento de racismo, de ódio, de tudo. Né? Mas a gente sempre com essa correndo atrás, as nossas ações, nós fizemos várias ações, o povo de terreiro de Brasília, como a lavagem da rampa do Congresso. Fizemos lavagem lá pedindo os nossos governantes que olhassem também por nós. Além da gente sofrer problemas seríssimos pela religião, a gente ainda sofre dobrado por causa da cor. Então, o nosso sofrimento é dobrado. É a religião, é a cor e o fato de você ter a sua vida econômica menos privilegiada do que outras pessoas. Então, são coisas que quando junta, e as pessoas com racismo e o preconceito que elas têm, principalmente em Brasília, é difícil. Então, já sofri muito, já passei muita coisa. E quando o assunto é a importância na mudança da lei, todos têm a mesma opinião. Só dessa lei já existir, a gente já se sente mais fortalecida. Porque eu já sei, se eu sofrer um racismo aqui agora, eu já sei para onde eu vou. Essa infração, esse equívoco, esse erro da sociedade estava solto. Agora a lei enquadrou essa situação. E, portanto, temos agora a proteção da lei para a perseguição às religiões de matrizes africanas. Essa religião é a minha bengala, é a minha força. Por que eu vou jogar fora? Ela não está me fazendo mal nenhum. Pelo contrário, ela me incentiva a olhar para as pessoas. Ela me incentiva a amar as pessoas. Ela me incentiva a ajudar as pessoas. Por que não se respeitar? Por quê? Não me respeitam, porque não respeitam o nosso povo. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira fala sobre injúria racial nas redes sociais e mostra um projeto de conscientização no combate ao racismo. Não saia daí. Na primeira pessoa que fez, tava falando para ela nascer de novo, macaca. E na segunda, tinha preta, macaca. Foi uma sequência de 5 frases em seguida. As ofensas foram no perfil da rede social da menina de 10 anos, que está ao lado da mãe e que não pode ser identificada. As mensagens racistas foram depois da garota publicar a frase "Estou aqui, gente, com a minha beleza negra". Pouco tempo depois, começaram os ataques. Me senti muito triste. Minha família me deu apoio, mas eu não estava conseguindo dormir direito, estava
falando à noite, como minha mãe disse, não tem costume de ficar falando à noite. A família ficou sem chão. Péssimo. Sem saber o que fazer. Chateada. A família de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, denunciou o caso à polícia e registrou um boletim de ocorrência na delegacia. Agora espera a justiça. O caso aconteceu na mesma semana em que foi sancionada a lei que equipara o crime de injúria racial ao de racismo. Eu queria muito que as pessoas que estão passando por esse caso, que desse queixa. Que falasse, botasse a boca no mundo. Para que isso não aconteça mais. Com filho de ninguém, nem com pessoa nenhuma. A nova lei considera um agravante ofensas racistas nas redes sociais, com pena de 2 a 5 anos de reclusão. Gera um dano na imagem da pessoa que muitas vezes é irreversível, porque mesmo que você posteriormente publique, né, uma desculpa ou que você tire a postagem original das redes, uma vez que caiu na rede, uma pessoa faz um print, guarda a mensagem ou guarda a imagem, enfim, você não tem como controlar isso. Então, ela prevê como um agravante se esse tipo for cometido numa rede social, né? Para racismo, a tolerância é zero. Enquanto se combate esse tipo de preconceito nas redes sociais, tem muitos espaços de norte a sul do país que promovem ações de empoderamento. Viemos conhecer a Casa Acotirene, em Ceilândia, a 30 minutos da área central de Brasília. A Casa Acotirene é uma organização de mulheres negras, né? E o nosso foco aqui é no combate ao racismo e às desigualdades, né? E aí isso implica em saúde, educação, emprego, violência, né? Violência doméstica também. O espaço é uma associação sem fins lucrativos, criado há 5 anos, com o objetivo de promover iniciativas de combate ao racismo estrutural. A gente vem desenvolvendo nesse espaço aqui, para além de cesta básica, né, é uma organização entre nós mulheres, né, para a gente tentar compreender como essas violências, elas tiram as nossas oportunidades, como essas violências no sentido do racismo estrutural, por exemplo, né, ele faz com que a gente está sempre na margem, né, na margem do desemprego, na margem das oportunidades, com menos acesso à educação, à saúde, a ensino de qualidade também. Contra o racismo, aqui é uma casa especial que apoia as mulheres na hora que precisa. Pode ser mulher com dificuldade, pode ser mulher todo quanto é jeito. Ela é uma mãe, ela é uma acolhedora. Uma roda de conversa séria, um momento para dialogar e refletir as condições onde as mulheres vivem e como lidar com as adversidades da vida. Aqui a gente debate saúde da mulher, a gente debate o direito da mulher, a gente debate as nossas vulnerabilidades, a gente debate o afeto, né, o autocuidado entre nós mulheres, principalmente nós, mulheres negras da periferia, que não é posto para a gente esse lugar de cuidado. A gente é sempre a que cuida, a que se preocupa, a que corre atrás, a que não dorme preocupada, né? Então, acho que juntas a gente dialoga sobre tudo isso, para que a gente não só fica no diálogo, mas para que a gente pense em soluções também. Tem psicólogo para mim, preciso. A gente senta, conversa, debate os nossos problemas sobre racismo, sobre o preconceito. Eu tenho sobrinhas que já passou, então daqui ela soube lidar com o racismo. Mulheres negras, chefes de família, mães solo e algumas vítimas de violência doméstica. Elas buscam aqui acolhimento, afeto e uma oportunidade para dar a volta por cima e conquistar a autonomia. Um dos objetivos da casa é preparar e capacitar mulheres negras da periferia para o mercado de trabalho. A gente tem a nossa sala de informática, onde a gente oferece curso gratuito para a molecada da nossa comunidade. E a gente quer, a partir de agora, também começar a formar as mulheres, né? Para a gente não ficar na margem, né, das tecnologias digitais. A gente já fez mais de 10 oficinas, formando mais de 100 alunas nas nossas oficinas. Empreendedorismo, empregabilidade. Que melhorou o emprego que eu arrumei de 3 meses. Foi através da Joyce que me incentivou. Vai, Rê, faz, você não desiste, entendeu? Melhorou 100%, porque eu recebi, eu trabalhei, eu ganhei meu diploma. Então, vendo uma hora certa. Um
trabalho que ganhou reconhecimento. Recentemente, Joyce ganhou o prêmio Mulher Transformadora 2022 do Conselho Federal de Economia. A homenagem tem o objetivo de mostrar mulheres que contribuíram para o desenvolvimento da responsabilidade social, economia solidária, empreendedorismo e o impacto positivo na sociedade. Me sinto muito honrada, esse trabalho não seria possível, né, se não fosse as meninas acreditar e estar junto comigo, mas sei também que a gente precisa avançar muito mais, né? Recebo essa homenagem, mas eu quero ter ações concretas, né? Eu quero ver as meninas trabalhando, eu quero ver as meninas movimentando a renda delas, eu quero ver elas ter a autonomia delas, decidindo a vida delas, né? Isso para mim é o que é o mais importante. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue o nosso perfil no Instagram? É o TV Justiça Oficial. No YouTube o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!